Alexandre Carvalho, presidente do Fórum dos Conservadores do Nordeste. Hoje está todo mundo falando, principalmente a mídia, lógico, dessa carta em defesa da democracia e do Estado de Direito, que foi lida em São Paulo e em todas as capitais em frente às faculdades de Direito. Eu acho muito interessante tudo isso, porque se nós analisarmos quem assinou, quem participou da leitura em todos os locais, nós vamos ver que essa carta aos brasileiros não representou nada do que se dizia representar. Democracia? Mas que democracia eles estão se referindo? Se nós vivemos num país cuja autoridade máxima, o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tem demonstrado e tem feito o que é realmente defender a democracia e o Estado de Direito. Esses que participaram do evento, em nenhum momento nós temos visto a defesa da democracia, e sim defesa em seus próprios interesses ou das categorias que eles representam. No fundo, esse ato de hoje nada mais representou do que um ato político, partidário, buscando dar força a quem está muito por baixo, e não é sem razão. O candidato que eles defendem foi um candidato que nos roubou, nos explorou, nos enganou em todos os sentidos. O brasileiro de sã consciência tem que estar a par do que aconteceu naquela época e não voltar a permitir que volte a acontecer, porque não será igual à época passada, será muito pior. Eles têm dito abertamente o que defendem, o que querem fazer do nosso país. E nós não podemos permitir isso de forma nenhuma. Fala-se na quantidade de pessoas que assinou a carta. Se vocês forem analisar quem participou desse movimento, vão ver claramente que são os mesmos. São os mesmos que vêm lutando e defendendo pela volta de um regime que tanto prejudicou a nós. No fundo, hoje nós vivemos um regime que eles não querem deixar que aconteça, que é o regime democrático. Esse sim, tá? Aqueles que deveriam defender a Constituição não fazem. Assinam cartas como se assinassem qualquer papel que denegrisse a democracia e que enaltecesse os serviços que eles supostamente pregam à nação. Então não tem a menor consideração, cabimento, importância desse ato de hoje. Ele simplesmente representou a luta que eles estão tentando travar, buscando ressurgir uma pessoa que, pelo próprio passado, pelo tudo que ele fez e deixou de fazer pelos brasileiros, o colocou em seu devido lugar. Aliás, ele deveria estar no seu devido lugar, que era preso, era na cadeia. Esse é o lugar que ele deveria estar. Mas está solto, inclusive candidato, com todos os direitos políticos reativados, revividos,
por pessoas que não merecem o nosso respeito nem a nossa consideração. Infelizmente, nós vivemos isso. Vivemos entre um lado que defende a democracia, defende o direito, defende a nossa voz, e de outro lado, alguns que querem mais uma vez nos enganar, nos calar e buscar uma volta de uma sistemática que os colocavam acima de tudo, acima de todos. Não, nós não vamos permitir isso, porque hoje nós sabemos o que esse país é e o que ele poderá vir a ser. E nós não vamos deixar que pessoas, grupos, alguns partidos políticos nos enganem mais uma vez, de forma nenhuma. Então você bem sabe como defender a manutenção de um país em crescimento, de um país que tem futuro, um futuro próspero para os seus habitantes, para os filhos dessa nação, e não um país que vai se igualar a outros que nós bem conhecemos, que estão em total miséria, em total destruição. Cabe a você lutar por tudo isso e fazer com que esse novo Brasil continue no seu caminho correto, no seu caminho de futuro, de sucesso, um futuro próspero. Eu conto com tudo isso. Eu conto com cada consciência de vocês, para que nós não nos deixemos iludir por uma farsa que mais uma vez é feita em nosso país. Muito obrigado pela atenção e nós voltaremos em breve a conversar. Um forte abraço.